eu vim aqui falar de um troço polêmico, um troço odiado. Aquilo que todo mundo chama de opressor, de malvadão, de explorador, que todo mundo repudia. A causa da fome do universo, a causa de todos os males que você possa imaginar, mas que todo mundo ama e todo mundo desfruta, né? Adivinha do que a gente vai falar hoje? Do nosso amigo capitalismo. Você odeia o capitalismo? Acha que o capitalismo oprime os pobres, mas tá aí me assistindo de um smartphone ou de notebook? Parabéns, poser. Afinal de contas, Thalita, dá pra ser a favor do capitalismo, do liberalismo econômico sem ser empresário, ou até mesmo sendo pobre? Bom, a resposta tá aqui na sua frente, né? Eu aqui, ó. Pobre, ferrada, moradora de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E tô aqui. Aí eu sei que vai vir um monte de gente me xingar, me chamar de Maria iludida e traidora de classe, como já chamaram. Mas afinal, o que leva uma pessoa pobre a defender o liberalismo econômico, o capitalismo? Isso faz sentido? Responder isso é bem simples. É só a gente pegar a maioria gritante da parcela mais pobre da população e você vai perceber que a maioria é a favor da meritocracia e de uma economia mais liberal também. Porque só quem é trabalhador e já ralou de verdade na vida sabe dar valor de verdade para as coisas que conquistou. E sabe também como é ruim ter um Estado tirando tudo de você aos pouquinhos. Se você perguntar para um trabalhador quem oprime mais, o Estado ou o patrão dele, o que você acha que ele vai responder? Olha, sempre que me perguntam por que eu sou tão a favor de uma economia mais liberal, sempre que dizem que é ilógico um pobre ser de direita, um pobre querer mais liberdade de mercado, e quando eles dizem que o capitalismo é explorador, é opressor, que só serve aos interesses de uma maioria de empresários, eu fico me perguntando qual é a lógica de um sistema que visa o lucro querer empobrecer, 90% da população. Não faz sentido nenhum. Até porque a coisa que os empresários mais querem nessa vida é lucro. E como é que eles conseguem esse lucro? No caso do nosso país é com dinheiro roubado. Vamos reformular a pergunta. Como o empresário naturalmente deveria conseguir lucro? Alternativa A, explorando seus empregados. Alternativa B, no Bolsa Família. Alternativa C, vendendo seus produtos ou serviços. Se você respondeu a alternativa C, vendendo seus produtos ou prestando serviços, sua resposta está correta. Então, para um empresário ganhar dinheiro vendendo seus produtos, do que ele precisa? Esse negócio aí mesmo, ele consegue vender os seus produtos com compradores, né? Ou seja, para um empresário capitalista conseguir dinheiro, ele precisa que os trabalhadores e operários também tenham dinheiro para consumir. E aí, quanto mais pessoas com dinheiro para comprar, mais ele vai vender. Quanto mais ele vender, mais ele vai ter que produzir. E com o aumento de produção, aumenta também o quantitativo de funcionários, o que automaticamente aumenta o número de pessoas empregadas e, consequentemente, o número de pessoas com dinheiro para consumir. A gente pode tirar como exemplo prático a crise de 29, onde um monte de gente ficou desempregada. Consequentemente, um monte de gente ficou sem dinheiro para comprar. Com menos gente comprando, eles tiveram que diminuir a produção. Com menos produção, eles tiveram que demitir gente, porque não ia ter trabalho para aquelas pessoas fazerem. Já que a produção diminuiu. Então ficaram mais pessoas desempregadas e mais pessoas sem dinheiro para consumir, e menos consumo, e menos produção, e menos empregados. Deu para entender mais ou menos? Ou seja, não faz sentido nenhum os grandes empresários quererem explorar a parte mais pobre da população. Até porque senão não vai ter consumo. São as empresas e empresários que possibilitam esse ciclo na economia e distribuem empregos para as massas, te dando condições de consumir tudo que você consome e te dando até a oportunidade de crescer na vida através da meritocracia e talvez, quem sabe, um dia se tornar um empresário como eles. Nossa, Thalita, muito iludida você. Você acha que uma pessoa que nasceu pobre vai conseguir um dia chegar lá e ter condição de disputar
aqui no Brasil realmente eles não conseguem. Mas adivinha por que eles não conseguem? Primeiro, por causa de uma coisa chamada burocracia, que praticamente inviabiliza os micro e pequenos empresários de conseguirem alguma coisa na vida. Segundo, por uma outra parada chamada corporativismo, que é uma espécie de ajuda mútua, só que aqui a gente pode chamar de máfia, entre algumas empresas grandes e o Estado, onde o Estado facilita completamente as atividades daquela empresa, que já é muito grande, e inviabiliza a ação de outras empresas menores que querem disputar também no mercado. Um exemplo prático disso são as concessões, que muitas prefeituras e governos fazem com algumas empresas privadas. E como é que isso funciona? O Estado ele concede àquela empresa a permissão de exercer determinada atividade num lugarzinho lá. Perdi a palavra, gente, desculpa. Só que só aquela empresa pode exercer as atividades dali. E aquilo cria um monopólio. E o monopólio, coincidentemente, faz com que aquela empresa não precise se preocupar com a qualidade e com o preço do serviço que ela vai oferecer aos seus clientes, porque os clientes são obrigados a usar aquele serviço. O que acontece com os Correios, por exemplo. Quem mora na cidade do Rio de Janeiro está careca de saber a máfia que foi criada com as empresas de ônibus. E muita gente coloca a culpa no capitalismo, sendo que o capitalismo é justamente contra isso. O liberalismo econômico prega justamente a liberdade de mercado e a ampla concorrência. Mas voltando ao assunto anterior, essas barreiras, a burocracia, os monopólios, o corporativismo, são elas que inviabilizam a possibilidade de um microempresário crescer na vida. E adivinha quem que é o responsável por essas barreiras? Não é a exploração e opressão capitalista. Quem faz isso é o seu querido Estado. O liberalismo econômico ele prega justamente o oposto. Ele prega que o Estado é o Estado, a economia é a economia. O Estado não tem que ficar se metendo na economia ali. O Estado é tipo aquela tia fofoqueira que tu vê uma vez por ano, sempre que vê quer ficar se metendo ali, botando no pitaco no que tu vai fazer, em como tu vai fazer. Então, é isso aí que é o Estado. O Estado ele não tem que se meter na economia, nem para prejudicar A, nem muito menos para facilitar a vida de B. O próprio mercado ele regula isso sozinho. Esse negócio de Estado ficar se metendo com a economia, além de causar inúmeras injustiças e desregular completamente o ciclo do mercado, é ele o causador do pior problema que a gente está vivendo hoje e sempre viveu, eu acho, aqui no Brasil, que é a corrupção. Ou você acha que se nós tivéssemos a economia totalmente livre, a gente já está vivendo hoje esses inúmeros escândalos de corrupção, como por exemplo o que aconteceu na Petrobras? Nossa, Thalita, você tá maluca? Mas se o Estado não se meter na economia, quem que vai garantir os direitos dos trabalhadores? O trabalho escravo vai voltar, as pessoas vão ser exploradas. Vai ter criança trabalhando, idoso trabalhando. As pessoas vão trabalhar 18 horas por dia, igual na época da Revolução Industrial. Então, só deixa eu te falar uma parada rapidinho. Existe uma diferença entre pouco e nada. Mas provavelmente você já deve saber disso, né? E sabendo disso, já deve dar para você entender que quando a gente fala em estado mínimo, a gente não fala em estado zero. Liberalismo também não é essa bagunça. O empresário ele não vai poder chegar lá e simplesmente escravizar os empregados dele. Até porque existe um negócio chamado lei, existe um negócio chamado justiça. E por falar nisso, eu tenho até que fazer uma recomendação aqui. Teve um economista francês liberal chamado Frédéric Bastiat, que nasceu lá para 1800 e lá vai fumaça, que aquele homem era genial. E você não tem noção de como aquele homem era genial. Ele fez um livro chamado A Lei. E nesse livro, ele fala um pouco sobre a deturpação. Ih, gente. sobre a deturpação da lei, sobre o que deveria ser a lei e o que é a lei. E apesar do livro ter sido escrito em quê? 1840, se você lê ele hoje, você parece que o cara escreveu tipo hoje aqui no Brasil agora, sabe, olhando para a situação atual. No livro ele explica um pouquinho da diferença entre a lei e a justiça. E qual que é essa diferença para ele? Para ele a lei ela é algo que realmente existe. A justiça ela é nada mais do que uma abstração caracterizada pela ausência da injustiça. E a função da lei seria justamente impedir qualquer injustiça de ocorrer. Seria defender os direitos essenciais do ser humano, como, por exemplo, o direito à vida, liberdade, propriedade e individualidade. E aí ele fala sobre essa deturpação da lei,
Porque quando a lei ela usa da sua autoridade para legalizar o espólio, que seria tipo um roubo, você pegar algo de uma pessoa e dar para outra pessoa, aí a lei ela passa a ser o agente causador daquilo que ela foi criada para evitar. E, tipo, o livro é muito bom, mas eu não vou ficar falando disso aqui porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas eu recomendo todo mundo para ler. Tipo, qualquer pessoa consegue ler um livro bem pequenininho, qualquer idiota consegue entender. Eu li e entendi, então você também consegue. Mas o que eu tava falando mesmo? Enfim, o liberalismo econômico, ele também não garante a liberação para que os empregadores possam fazer o que quiser com seus empregados. Ainda existe o Estado e existem as leis que vão garantir os direitos fundamentais e garantir que ninguém seja explorado nem escravizado. Só que o Estado, ele só vai se meter nesses direitos fundamentais. Se você sair daqui nos Estados Unidos, por exemplo, você vai reparar que lá não tem CLT. É tudo no contrato. E mesmo assim eu te garanto que todo brasileiro que você encontrar na rua preferiria 1000 vezes estar trabalhando lá do que aqui. Que na hora de criticar o capitalismo todo mundo critica, né? Mas na hora de passar as férias lá na Disney com um iPhonezinho, aí tem bastante gente. E para terminar o vídeo eu quero fazer um desafio. O desafio é o seguinte: você me traz um nome de um país onde o socialismo deu certo e tornou o país tipo, super bom para viver e para morar, e eu te dou uma bala Juquinha. Mas se você não conseguir encontrar nenhum país onde o socialismo deu certo, sabe o que você faz? Você se inscreve no canal, dá um curtir e compartilha esse vídeo com seus amigos, já é? Eu até ia te dar um tempinho pra você pesquisar, mas como eu sei que você não vai achar mesmo, então faz logo o favorzinho de se inscrever aqui embaixo. Valeu? E era só isso mesmo que eu tinha aqui pra falar. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. E se inscreve aí, já falei milhares de vezes, né? Mas se inscreve de novo, clica no Sininho aí, no sininho, ó. clica no sininho aí, que é pra quando sair de novo você ser informado e assistir mais vídeos e... Enfim, já tô com sono, gente.